a Operação Flamengo. O que podemos dizer do grande jogo de domingo? O Grêmio? Falta um pequeno detalhe para definir e nós vamos falar sobre isso. E o Flamengo, que teve uma maratona de jogos, passou bem por ela e quer muito a vitória contra o Grêmio. Um jogo de 6 pontos, segundo a imprensa do Rio de Janeiro. E o Flamengo tem retornos importantes também. Nós vamos falar sobre a Operação Flamengo, o grande jogo, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, que será jogado domingo no Maracanã. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora chegou a hora de Perfil Metais, lojas em Erechim, lojas em Santa Maria, Chapecó, Mato Grosso, lá em Lucas do Rio Verde. Você tem também pelo site que está aqui na descrição, www.perfil.ind.br. Telhas metálicas sob medida, linha diversificada de produtos, tubos laminados, chapas, calhas, perfis estruturais, telhas metálicas que são um encanto, você vai ter na Perfil Metais, www.perfil.ind.br. Perfil Metais é parceiro aqui do CCD e você vai ter um grande atendimento por lá. Gente, Grêmio e Flamengo, o nome já define um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, um jogo de ponta e um jogo para o Grêmio neste mês definitivo. O Grêmio está na ponta de cima da tabela, o Flamengo vem encostando nos adversários dele pelo título brasileiro e o jogo do Grêmio virou um jogo de 6 pontos. E não sou eu que estou dizendo, é a imprensa do Rio de Janeiro. O Flamengo, que ontem venceu o Racing num jogo duríssimo, o Flamengo sentindo inclusive uma questão física importante. E esse para mim parece ser o jogo da disputa. O Grêmio tem uma dúvida, e você vai entender qual é. Porque não joga Reinaldo, o Diogo Barbosa tá deixando o Grêmio para ir para o Fluminense, o Cuiabano, que seria uma possibilidade de ser o extrema pela esquerda, vai ser o ala, e aí a dúvida é quem jogará naquela posição. No último jogo jogou Cristaldo e jogou bem. Se for Cristaldo, o Grêmio está pronto. O Grêmio iria para o jogo com o Chapecó, que é o goleiro titular, a linha de 3 zagueiros, com o Bruno Vini, o Bruno Alves e o Kahneman. João Pedro joga, já que Fábio teve a sua 4ª lesão na temporada. Essa lesão foi um acidente de trabalho dessa vez, uma batida forte que ele levou no joelho. E do outro lado, Cuiabano, que assume a condição porque Reinaldo está fora. Carbajo, Vija Sante, não tem dúvida aqui. Cristaldo, Bitelo e Luiz Soares. Luiz Soares que vai enfrentar pela primeira vez um voo de carreira. O Grêmio não vai fretar o voo para o Rio de Janeiro. É um voo que sai daqui no sábado pela manhã, um voo direto lá, 1h20, não tem problema nenhum ir para o Rio de Janeiro, mas o Grêmio optou por não ir num voo fretado. O Grêmio que treina de tarde nas Laranjeiras, nós vamos fazer ao vivo esse treino aqui, Eduardo Picão chega pela manhã no Rio de Janeiro e vai direto para as Laranjeiras para montar a estrutura para a gente acompanhar ao vivo o treinamento do Grêmio no histórico estádio das Laranjeiras, estádio esse que sediou a Copa do Mundo de 1950. Então é um estádio belíssimo, fica na baixada de um morro, um dos tantos lindos morros do Rio de Janeiro. Então é maravilhoso o estádio das Laranjeiras. Nós vamos fazer um acompanhamento lá no estádio tradicional, estádio do Fluminense. Mas para esse jogo, e aí a gente pode também projetar o Flamengo quer ter Gabigol de volta contra o Grêmio, né? Ele não jogou ontem, né? Tá sofrendo aí alguns problemas, algumas dificuldades de lesão, mas o fato é que o Flamengo ontem fez o enfrentamento, o Racing foi adversário físico, de jogo truncado. O
Flamengo fez um gol no primeiro tempo, uma jogada do Gerson pela esquerda, um cruzamento para trás, o lateral direito entrou e concluiu. Depois o Racing empatou, um belíssimo gol do Rojas de pé esquerdo, uma jogada de dentro, por dentro, a bola abriu no pé para o lado direito e ele de pé esquerdo, que é o pé preferencial dele, de chapa, encontrou o ângulo, um golaço. E aí no final, uma jogada meio truncada do Everton Cebolinha, já o Flamengo tentando resolver o jogo, o Flamengo conseguiu fazer um gol através de um de seus volantes. Ali, o que se viu? Se viu um adversário desgastado pela sequência de jogos. Flamengo é bom time? Ninguém discute. Só que o Flamengo está desgastado. O Everton Ribeiro está jogando no sacrifício. Ontem o Léo Pereira não jogou, o Gabigol não jogou também, em razão exatamente dessas dificuldades físicas. E contra o Grêmio, eles têm a ideia de um jogo de 6 pontos. Dentro de casa, casa cheia. Nós vamos fazer o acompanhamento, para vocês terem uma ideia, nós vamos chegar no Maracanã por volta de 2 da tarde, o jogo do Grêmio é 6h30, e nós vamos começar lá 3h30, 3 horas antes do jogo, direto de lá com 2 câmeras, 3 câmeras, para a gente saber tudo, dentro da concentração do Grêmio também, para a gente saber tudo deste grande jogo do Grêmio. Grande jogo, para mim é uma decisão do Grêmio, nós temos que encarar como decisão. Porque uma vitória do Grêmio empurra o Grêmio lá para frente da tabela, deve grudar no Botafogo. Se bobear, termina em segundo a rodada. E principalmente vai dar um recado, porque o jogo contra o Flamengo é, sem dúvida, junto com o jogo contra o Palmeiras, o jogo mais difícil fora de casa. O do Palmeiras o Grêmio foi muito mal, e contra o Flamengo a gente espera ir muito bem. Essa é a realidade. E o Grêmio, diferente do jogo contra o Palmeiras, o Grêmio vai inteiro com o pensamento todo no Flamengo. Como eu disse, Soares vai pegar voo de carreira. Vamos todos para o jogo. Todos para o jogo. E vamos fortes para esse jogo. E essa é uma realidade que a gente precisa posicionar. A Operação Flamengo. A concentração é total. A gente sabe dos desgastes do Flamengo, mas sabe do poderio também. E o Maracanã lotado nunca é fácil. Eu lembro em 81, em 82, quando nós estivemos lá para decidir o Brasileiro, eu estava lá, menino, lá com meu pai que era dirigente, e nós saímos de lá com 1-1, aquele grande time do Zico. O Tonho fez o gol no início, depois o Zico empatou o jogo, e aí depois íamos para decidir em Porto Alegre, e na terceira partida perdemos por 1-0. Um dos grandes clássicos na Libertadores, já nos cruzamos muitas vezes, e é preciso respeitar demais esse jogo. Por outro lado, é preciso encarar esse jogo. Encarar. Não dá para achar que esse é o jogo perdido. Não, não é. Não é. É jogo de enfrentamento de 2 gigantes. Já ganhamos, por exemplo, depois de ter perdido esse Brasileiro em 82, ganhamos a Copa do Brasil em 97, aquele 2-2 que o Carlos Miguel empatou no final do jogo e nós ganhamos no gol qualificado. Então é assim o enfrentamento, é isso que nós precisamos, e o Grêmio precisa ter esse sentimento mesmo. Grêmio definido, como eu disse. Eu teria uma dúvida em relação a quem poderia jogar no do Cristal, se o Renato vai fechar um pouco mais para liberar o Cuiabano, para liberar o João Pedro, mas acho que deve ir o Cristaldo mesmo. O Grêmio vai tentar jogar no Maracanã, vai tentar impor fisicamente o jogo para tentar vencer o bom time do Flamengo, um dos melhores elencos do país, se não o melhor, e um jogo desses que a gente não para de pensar. O jogo já começou, porque está todo mundo fixado nisso, e sair de lá com um grande resultado é algo que vai impulsionar o Grêmio, sim senhor, para um patamar maior de ambição neste campeonato. Esse jogo é o jogo da ambição. Vencendo esse jogo, o Grêmio vai posicionar, inclusive internamente, o sentimento de que agora dá para ganhar esse negócio aqui. Se ganhar esse jogo, vai ficar com esse sentimento. Então é preciso encarar o jogo, entender que é assim que funciona, entender a necessidade de fazer isso e, principalmente, essa operação
Flamengo é fundamental para as ambições do Grêmio na competição. O Grêmio encara porque sabe que pode. E o Flamengo também está preocupado com isso e também encara o jogo como uma decisão. Então, que venha logo, que esses 2 dias passem voando, porque domingo, 18h30, o bicho vai pegar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.